Olá, eu sou Marcos Melo e você está no meu canal. Nesse momento, 24 de janeiro de 2023, 4 nomes despontam na disputa para a eleição presidencial de 26. Bom, você pode perguntar, mas não está muito cedo, tem até eleição para prefeito antes? Antes de responder, já sabe, verifique a inscrição aqui no canal. Acione o sininho para receber notificações futuras. Deixe seu joinha, faça um comentário para que eu saiba o que você achou do vídeo. E não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Se você levar em conta que todas as eleições realizadas aqui no país depois da ditadura, você vai verificar que ou o eleito ou a pessoa que passou junto para o segundo turno fez campanha antecipada. Em alguns casos, muito antecipado. O último exemplo é Jair Bolsonaro. Começou a campanha lá em 15, 16 para tentar se eleger apenas em 18. Tebet é o exemplo contrário. Simone, ao tentar uma candidatura de última hora, se deu mal. Por quê? Ninguém a conhecia. Talvez se conhecesse, tivesse um pouco mais de chance. Aliás, a sua posição final na eleição, ela diz muito sobre o quão seria bom se ela tivesse feito uma campanha mais antecipada. Mas vamos lá. Dos 4 candidatos que eu vou citar, 3 dificilmente terão o meu voto. Eu diria que há quase uma impossibilidade disso existir. Governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Tarcísio talvez seja o nome mais natural para substituir Jair Bolsonaro. Ganhou uma eleição difícil, é governador do estado mais poderoso da federação. Mas eu não sei se Tarcísio tem a gana necessária. Talvez ele prefira uma tentativa de reeleição a governo do estado de São Paulo do que uma aventura nacional. E eu não vou crucificá-lo por essa escolha. Talvez seja a mais lógica. Porém, Tarcísio, apesar de ter sido participante do governo Dilma, é muito ligado a Bolsonaro. Seria quase que uma extensão daquele governo. Romeu Zema. Gente, muitas pessoas falam que Romeu Zema fez um bom governo em Minas Gerais. Mas leve em consideração que ele teve como antecessores Aécio Neves e um petista. No caso, eu nem vou citar o petista, porque o problema é a administração do PT em si. Fazer uma administração que possa ser considerado boa após o arrasa-terra que ele recebeu, não é das coisas mais difíceis. Mas louvemos essa questão. Qual o problema de Zema? Político. Não é administrativo, é político. Zema, quando Bolsonaro fazia as barbaridades que fazia durante a pandemia, calou-se. Foi incapaz de falar que aquilo era um erro. Zema calou-se diante de todas as tentativas golpistas durante o governo de Bolsonaro. Zema mal fez campanha para o candidato do Novo, Felipe Dávila, e nada falou de mal sobre Bolsonaro, o que ajudou muito o candidato à reeleição lá em Minas Gerais. Zema apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Veja, uma coisa e isso vale para o próximo candidato,
Uma coisa é você fazer como o João Amoedo, que falou que ia votar em Lula contra Bolsonaro. Eu não concordo, mas eu entendo. Outra coisa completamente diferente é você votar em Bolsonaro e fazer campanha para Bolsonaro. Fazer campanha para um homem que tirou sarro da morte de brasileiros. Fazer campanha para um sujeito que enterrou o nosso país. Da mesma forma que Zema pegou uma administração petista e fez uma administração que é reconhecida como boa, Bolsonaro poderia ter feito o mesmo. Se ele fizesse uma administração ruim, ele já sairia bem. Se ele não tivesse sido negacionista na pandemia, se ele não tivesse causado a morte de pessoas com o atraso da vacina ou com a desmobilização em relação aos protocolos de segurança, não dá para aceitar alguém apoiar esse cara. Não dá para aceitar alguém que pede voto para esse cara. E aí vem o terceiro nome. Sérgio Fernando Moro. Moro é uma espécie de herói nacional. Porém, como Harvey Kent do Batman, o Duas Caras, falou, ou se morre herói ou se vive muito e nos transformamos em um vilão. A frase não é bem essa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Moro, no caso, viveu para ser vilão. Lá no começo de 2022, tudo começou a dar errado. Por quê? Porque Sérgio Moro fez o que nenhum político deve fazer. Sérgio Moro traiu aqueles que estavam ao seu lado. Moro pediu para Daniel José ir para o Podemos. Moro pediu e ainda falou que Adelaide seria a candidata de Moro, a candidata oficial de Moro a deputada federal. Moro convenceu Reni, professor Roque, a sair candidato a senador. O que Sérgio Moro fez? 3 dias antes do fim do prazo para inscrição de chapa, Moro convenceu Reni a ir aos Estados Unidos numa visita oficial para estreitar relacionamentos, como ele fez na Europa. Roque comprou as passagens com o próprio dinheiro e 3 dias depois foi surpreendido com a notícia de que ele não seria mais candidato a presidente. Pior, ele não iria ser candidato sequer pelo partido que ele estava. Ok, vai ficar pior. Ele não só saiu candidato a senador pelo estado de São Paulo, concorrendo com o próprio Reni, como colocou sua esposa para concorrer com Adelaide. A traição, ela é dolorida e indesejável em quaisquer circunstâncias, mas na política ela é totalmente imperdoável. Não se confia 2 vezes em um político. Mas tudo pode piorar. No caso, Sérgio Moro resolveu não atacar Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Ao poupar Sérgio Moro, ao poupar Bolsonaro, Sérgio Moro sacrificou novamente as vítimas da pandemia. Ao não apontar os erros de incitatos, Bolsonaro fez chorar os familiares que perderam entes queridos para essa doença tão horrível. Ao não apontar os erros de Bolsonaro, Sérgio Moro simplesmente deu de ombros para todas as acusações que fizera ao sair do governo. Mas dá para piorar. No segundo turno, além de não apontar os erros, Sérgio Moro resolveu fazer campanha. Estava ao lado de Jair Bolsonaro durante os debates.
em uma das cenas mais vexatórias, mais humilhantes que eu já vi um político produzir. A última alternativa sai do Movimento Brasil Livre. O ano passado, o movimento lançou Danilo Gentili como candidato a presidente. Vamos lá. Ah, mas o Danilo não tem experiência. Sim, Danilo não tem experiência e, nesse caso, não é exatamente algo que vá fazer diferença. Porque se a gente for colocar alguém que tem experiência na presidência da República, só um ex-presidente poderá sê-lo. Ah, mas ele podia sair a prefeito, a governador, e ele seria inexperiente como prefeito e governador. A questão não é essa. A questão é, a pessoa está determinada ou não a fazer o que é correto. Se ela estiver, ela pode ser preparada. E é isso que o Movimento Brasil Livre pretende fazer. Através de um projeto chamado Livro Amarelo, o MBL vai traçar diretrizes para todas as questões nacionais. Danilo fará parte desse projeto. Danilo vai se preparar para ser presidente, porque hoje ele não tem preparo. Ele mesmo falou. Danilo é honesto. Danilo tem como ponto positivo o fato de ser conhecido e ter uma excelente comunicação. Mas mais profundo ainda, se você verificar os tweets do Danilo, você vai ver que ele se posiciona politicamente sobre tudo. Diferente de Moro, que a gente não sabe o que ele pensa sobre economia, educação, política, saúde, porque quando juiz falava nos autos e quando o ministro só falava da sua pasta, e na eleição só falou sobre combate à corrupção. Nós não sabemos o que ele pensa sobre nada, ao contrário de Danilo, que já se mostrou um candidato liberal, com objetivos liberais. Danilo, ainda por cima, é evangélico, o que pode favorecer a entrada nesse segmento. Ah, mas Danilo não tem chance para sair candidato. Bom, nem toda candidatura ao executivo é uma candidatura vencedora. Muitas vezes os partidos lançam candidatos a presidente e governador não com o objetivo de ganhar, até se tenta fazer isso. Mas o objetivo maior é impulsionar as candidaturas para o legislativo. E nesse sentido, Danilo pode ser uma mão na roda, fazendo com que o MBL consiga eleger deputados em vários estados. Dos 4 candidatos, o único que me motiva a fazer alguma coisa é Danilo. Como eu falei, homem honesto, homem inteligente, com graduação, homem que está disposto a fazer sacrifícios para chegar à presidência. E quando eu falo sacrifícios, é porque o cara vai ter que largar um baita do emprego, no qual ele deve ganhar 10 vezes mais do que ganhará como presidente da República. Mas ele está disposto a isso. Danilo dará certo? Impossível saber. Mas existe uma esperança. E eu vou me juntar a essa esperança. Eu vou ajudar a construir a candidatura de Danilo Gentili. Eu acredito que possamos fazer política de uma maneira diferente. Kim Kataguiri, no Congresso Nacional, já mostrou que isso é possível. Fazer política sem conchavos, fazer política sem entreguismos, apenas por princípio. Eu sou Marcos Melo e você caminhou comigo aqui no meu canal.